Oi gente, sejam todos muito bem-vindos à Masterclass Gerenciando Endometriose. Eu estou muito feliz de estar dando continuidade a um programa de conscientização de endometriose, de passar informações para que vocês consigam gerenciar melhor essa doença. Essa aula é uma aula introdutória, mas que vai dar continuidade a um projeto de levar esse conhecimento de uma forma mais complexa, porque endometriose ela é uma doença que tem uma pluralidade de sintomas, de apresentações clínicas e que uma aula apenas ficaria ficaria pequena para que eu conseguisse passar esse conteúdo para vocês. Então a gente fez um curso para vocês, pacientes. Lembre, esse é um curso para leigos. Não é um curso de ensinar como administrar do ponto de vista médico e que isso nunca substitui uma consulta médica. Vocês vão ver durante a apresentação do curso de que eu defendo muito que a endometriose ela seja tratada de uma forma multidisciplinar. Então, uma aula, nenhum curso é capaz de substituir uma consulta médica e nem um acompanhamento dessa equipe multidisciplinar. Então eu vou estar explicando a vocês durante essa aula qual é o meu objetivo, o que eu gostaria de passar, estratégias práticas, simples, de uma forma descomplicada, para que você consiga administrar a endometriose e as suas intercorrências. Então, eu vou explicar a vocês aqui detalhadamente. Para quem não me conhece ainda, eu sou Glauce Casais, médica ginecologista. Eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia no ano de 1993. Mas o que eu venho apresentar a vocês aqui são títulos. E o que eu acho que chama muito mais atenção é a história que eu trago, é o que eu valorizo muito por ser inquieta e ser uma eterna aprendiz em endometriose. Endometriose é uma doença que hoje afeta 1 em cada 10 mulheres. Isso sempre me deixou disposta a estudar e tentar ajudar essas mulheres. Me levou inicialmente, depois que eu entrei na residência na Bahia, eu fiz 2 anos de residência médica na Bahia. E depois eu fui para São Paulo, para Santa Casa Misericórdia de São Paulo, aprender videolaparoscopia. Naquela época, o diagnóstico de endometriose era dado através desta cirurgia minimamente invasiva. Então eu tive a grande oportunidade de ser aluna do mestre Dr. Tsutomu Maoki, infelizmente não mais presente com a gente fisicamente, mas foi uma pessoa que me ensinou a dar respeito e ter empatia e me dar conhecimento para tratar dessa doença. Então, depois que eu acabei esses 2 anos de especialização em São Paulo, onde eu aprendi a cirurgia, hoje já eu não mais realizo esse procedimento. Há 10 anos eu parei de operar para me dedicar à parte da biologia molecular, à parte da clínica, à parte do acolhimento, do tratamento das mulheres com endometriose. Quando eu acabei essa residência, eu vim para Feira de Santana, fui chamada para morar no interior da Bahia, apesar de hoje eu moro em Feira de Santana e desde o término dessa especialização que eu estou nessa cidade, onde cheguei exercendo o papel de preceptora da residência médica, da qual eu fui aluna, depois eu me transformei em coordenadora dessa residência. Hoje eu já não mais faço parte dessa equipe de ensino, porque eu preferi ficar à frente das minhas pacientes, à frente do consultório, fazendo isso de uma forma mais individualizada. Então hoje eu continuo na parte clínica, fiz também vários cursos, várias especializações. Aqui eu chamo muito a atenção para os médicos, profissionais de saúde, o curso do método AV de André Vinícius. Eu acho que ele me ajudou bastante porque é um grande profissional, um grande nome na ginecologia e que contribuiu muito com os trabalhos científicos, com as atualizações que ele traz, contribuiu bastante para o meu aprendizado. Mas o grande gosto de levar esse conhecimento de uma forma maior veio da campanha Cólica Não é Normal. Em março desse ano, eu levei para Feira de Santana, para o interior da Bahia e dei até algumas palestras em todos os interiores próximos aqui de Feira e dei algumas entrevistas até para São Paulo, levando o conhecimento, fazendo um programa de conscientização da endometriose. Eu percebi o quanto isso foi importante, o quanto várias mulheres relataram a sua história de dor, de sofrimento e como eu consegui ajudar passando essa informação para a família, para o maior número de pessoas. E aí eu decidi fazer com que isso
chegasse ao maior número de pessoas, com que tivesse um alcance melhor, para que eu conseguisse essa tarefa ou esta missão de transformar e ajudar mulheres com endometriose. Então nós vamos hoje apresentar a vocês aqui nessa Masterclass um projeto novo, que é este curso de como gerenciar a endometriose, de como você conseguir viver de uma forma descomplicada. Aqui eu vou estar mostrando a vocês a base e depois no curso eu vou transformar isso em várias aulas com conteúdos maiores, de uma forma mais completa, para estar ajudando vocês nessa caminhada e ensinar a vocês de que é difícil viver com endometriose, mas a gente consegue com conhecimento, a gente consegue com estratégias e eu vou estar aqui para te ajudar nessa jornada. A minha relação com a endometriose, ela vai além de ser médica. Eu tenho endometriose, eu tenho a adenomiose, que é a endometriose da musculatura do útero. E eu tive o dissabor de passar pela infertilidade. Quando eu apresentei a campanha Cólica no Normal, eu fiz uma dinâmica com as pacientes, as pessoas que estavam sendo convidadas, e que eu vou fazer com vocês hoje. Eu peguei um espelho e abri o espelho. Eu pedi que cada uma das pessoas que estavam sentadas naquela palestra olhassem para aquele espelho e verificasse quem é aquela mulher que estava refletida no espelho. No meu espelho tinha Glauce Casais, uma mulher que tentou ter o seu segundo filho e não conseguiu por causa da endometriose. Não conseguiu e teve que ir para um processo de fertilização in vitro, onde chegou a minha segunda filha, Maria Vitória, que foi fruto de uma fertilização in vitro com muito amor e com sucesso. Mas isso me trouxe um sofrimento, uma frustração, que eu acredito que o que deve estar aparecendo no espelho de alguma de vocês. Acredito que em alguma de vocês deva também estar apresentando aquela mulher que sofre com cólicas incapacitantes, com dor na relação sexual, com neuroinflamação, com fadiga, com depressão, porque aqui a Glauce conseguiu e tenta até hoje fazer esse gerenciamento. Então eu trago para vocês a médica que tenta estudar e trazer conteúdo para vocês, para tentar fazer o que eu faço com a minha vida, o gerenciamento dela. O mês que vem eu faço 53 anos e eu convivo com a minha endometriose, sem dor, sem hemorragia, consegui completar o número de filhos que eu queria, mesmo com o dissabor da infertilidade, mas com conhecimento, com vontade, eu fui atrás do meu sonho. Eu convido vocês aqui a olhar nesse espelho e ver qual é o sonho dessa mulher, o que essa mulher quer fazer, o que nós precisamos te ensinar para que você vença as dificuldades, as dores, as angústias. Venham comigo aprender um pouco, porque isso ressignificou a minha vida. Eu consegui ter uma vida normal, apesar da endometriose. E essa é a minha vontade, e é isso que me move, levar esse conhecimento até vocês. E lembre, isso aqui e nada do que eu venha falar, nem na Masterclass e nem no curso, nada substitui uma consulta médica, porque Glauce Casais também precisou ser acompanhada, precisou ser tratada, precisou ser acolhida. E sempre que eu ensino muito a vocês, isso é feito por uma equipe multidisciplinar. Todas essas estratégias práticas que eu vou passar para vocês aqui, forma de ajudar o gerenciamento de doença, nada substitui a consulta médica, tá? Então, vamos conversar um pouquinho mais agora para eu explicar a vocês qual o meu sonho, qual a minha vontade de trazer esse curso e como eu arrumei de uma forma bem organizada, bem carinhosa, para poder contribuir com o conhecimento de vocês e que vocês consigam administrar as intercorrências que aparecem durante o tratamento da endometriose. Então vamos começar. Então, baseada nessas estratégias que eu vim construindo na minha história como médica e como paciente, a gente formulou um curso com uma linguagem fácil, descomplicada, para poder estar fornecendo essas informações para que vocês consigam estar lidando com a endometriose. Então eu vou mostrar a vocês o curso para pacientes, Descomplicando a Endometriose, que aqui vocês vão ter conhecimento para poder estar administrando todas, como eu falo com vocês, as intercorrências da endometriose, em forma de
tratamento, às vezes as intercorrências que aparecem de dor, de sangramento, a gente vai estar dando alguns pontos para que vocês consigam saber lidar mais com essa patologia. No módulo 1, a gente vai te dar apresentações a vocês da minha vida, das pacientes, mostrando como alguma delas conseguiram ressignificar, construir uma nova história, mesmo com endometriose. Uma delas conseguiu a infertilidade, uma outra paciente ela conseguiu aprender a viver aos 24 anos, ela não conseguia ir para a faculdade, ela não tinha vida, mas a gente vai contar cada coisa dessa detalhada no primeiro módulo. No segundo, eu vou explicar a vocês o que é a endometriose, a origem dela, quais os sintomas, como a gente dá o diagnóstico, como ela impacta na sua saúde. No terceiro módulo, a gente vai dar um entendimento maior sobre a endometriose, a patogênese dela, como ela repercute e por que algumas pacientes têm dor na relação, porque algumas pacientes têm cólicas intensas, porque algumas pacientes têm infertilidade. No módulo 4, a gente vai explicar vários tratamentos existentes para endometriose. E eu vou estar explicando a vocês que hoje o que a gente luta nesses tratamentos não é para cura, nós não temos cura ainda para endometriose. A gente luta para ter a remissão da doença, que a gente consiga dar às pacientes qualidade de vida. Então isso nós vamos contar, explicar a vocês também. No módulo 5 estará as estratégias para o autogerenciamento da endometriose. A gente vai mostrar a importância da suplementação, da atividade física, da alimentação, do higiene do sono, do gerenciamento de estresse e também responsabilizar cada uma de vocês com o tratamento. O tratamento de endometriose não é um tratamento que o médico vai determinar e prescrever e você está curada, de forma nenhuma. Aqui eu sempre digo às minhas pacientes que eu vou dar a semente para vocês e o solo é vocês que trazem. A vontade de vencer, a vontade de melhorar, a vontade de transpor essa doença vai vir de vocês. O módulo 6, nós vamos falar sobre como a endometriose afeta a infertilidade. Eu dei a vocês o meu testemunho de quanto eu sofri. Eu só consegui ser mãe aos 41 anos da minha segunda filha. Meu primeiro filho, Marcelo, eu engravidei espontaneamente, mas a minha segunda filha eu não consegui. O que eu quero dizer com isso quando eu friso a infertilidade? Eu acho que hoje em dia as mulheres não são obrigadas a ser mãe. Elas vão ser mães se esse desejo for dela, se couber essa dinâmica na vida. O que eu não quero é que seja tirada dessas mulheres o direito de ser mãe por um não conhecimento da doença. Porque como existe um atraso de diagnóstico da doença, algumas mulheres quando descobrem já estão no estado avançado da doença. E com isso, não realizam o sonho de ser mãe. Então, é isso que eu não quero que aconteça com vocês. É isso que eu quero, com esse curso, com as minhas explicações, que a gente consiga estar lutando para o diagnóstico precoce, para o tratamento adequado, para que a gente minimize essas dores e essas angústias da paciente. E ainda tem uma coisa muito boa para essa primeira turma. A gente está preparando as endoclasses. Nas endoclasses nós vamos ter convidados que muito contribuem para a endometriose no Brasil. Nós vamos ter, já tenho confirmado, Dr. Marcos Travessa, que vai falar sobre a videolaparoscopia, cirurgia robótica, doutora Zuleika, falando sobre infertilidade, doutora Francine, colocando quais são os métodos diagnósticos e quando indicado cada um deles para endometriose, doutora Gisele de Porto Alegre, que vai falar sobre a nutrição, a Aline, psicóloga, que vai mostrar a visão da psicologia e como ela pode ajudar. E tem outras que eu vou deixar para ser surpresa para vocês, mas nós vamos oferecer essas endoclasses para mostrar a vocês a necessidade de a gente estar somando conhecimento. Para conduzir e para viver com endometriose, a gente tem que aprender todas as medidas e as formas anti-inflamatórias de viver de uma forma saudável, de ter disciplina e foco acima de qualquer coisa. Se a gente conseguir juntar o conhecimento, as estratégias que vão ser fornecidas a vocês e a vontade de vocês virarem essa página, de saber lidar com a doença, a gente vai construir sim uma história saudável com a endometriose. E a gente vai estar aqui para estar contribuindo um pouquinho com vocês com esse conhecimento. Nós teremos 2 encontros ao vivo. Vocês vão tendo acesso ao curso, ao material do curso, estudando, aprendendo. E eu vou marcar com vocês
esses dois encontros para que a gente consiga ir tirando as dúvidas, porque assim vocês vão aprendendo de uma forma sólida com esse gerenciamento, né, das dúvidas. Aqui eu vou mostrar a vocês, neste curso, o que eu consegui trazer de aprendizado na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e como eu vou conseguir colocar para vocês de uma forma descomplicada no curso, descomplicando a endometriose. Eu vou trazer da melhor forma com que vocês consigam estar na sua vida diária, na sua prática de vida, inserir conhecimentos que vão te ajudar nesse gerenciamento da doença que, como eu sempre digo, impacta negativamente a vida das mulheres e que nós vamos junto nessa jornada, transformando esse caminhar de uma forma mais saudável, mais leve e mais produtivo. Vamos dar continuidade à Masterclass. Aqui é um momento em que eu quero começar a passar conhecimento a vocês sobre essa patologia que é a endometriose. E eu faço essa pergunta antes da gente falar do assunto propriamente dito. O que você sabe de endometriose? O que já te falaram sobre endometriose? Porque hoje a gente vive num momento onde muitas pessoas assustam, inclusive a rede social. Esse também é um grande motivo do curso existir, para que eu consiga estar desmistificando vários assuntos que é colocado que apenas assustam as pacientes e às vezes impedem de que ela vá buscar ajuda, porque o medo vem primeiro de uma informação, às vezes sem base científica e que às vezes paralisa essa mulher e ela não vai buscar ajuda. Então, o conhecimento que eu quero dar para vocês é para que vocês tenham coragem de buscar ajuda, que vocês entendam sobre a doença. Então agora eu vou explicar a vocês o que é endometriose. A endometriose ela é uma doença inflamatória, progressiva, que tem a predominância de um hormônio. Como é que ela acontece? Todas as mulheres, quando menstruam todo mês, elas têm descamam endométrio pela vagina. E esse endométrio, quando ela descama pela vagina, ela pode ter um refluxo, que eu vou mostrar nas fotos na frente, como realmente acontece esse mecanismo. Mas esse sítio de endométrio localizado fora do local de origem dele, que é a cavidade uterina, causa uma reação inflamatória nessas mulheres e que isso pode causar dores, infertilidade, dor na relação sexual. Então, olha bem, eu gosto muito dessa foto, uma foto que sempre eu uso, né, esse desenho eu sempre uso no consultório, eu acho extremamente didático, porque como eu digo para as minhas pacientes, quando elas estão em consulta, e eu quero que vocês entendam, para a gente progredir na aula, eu quero que vocês vão entendendo cada ponto. Então, vamos lá. Aqui é o útero, tá? Em formato de uma pera. Lateral tem os 2 ovários e em cima dos ovários as 2 trompas. Como eu disse anteriormente, todo mês a mulher, ela libera um óvulo por esse ovário. Este óvulo, ele sobe pela trompa, vai pela trompa e se existir espermatozoide, eles se encontram e acontece a gestação. Se não existir a gestação, esse endométrio, que é essa camada interna, toda branquinha que vocês estão vendo dentro do útero, essa camada, ela descama em forma de menstruação. Só que existe um evento de que esse endométrio ele pode refluir pela trompa. Se vocês estão vendo nessas setinhas, o endométrio ele sai pela trompa e cai por gravidade na cavidade pélvica. Ela pode aderir intestino, ovário, bexiga. E o que acontece? 90% das mulheres têm esse mecanismo, tem essa menstruação retrógrada que eu expliquei a vocês, que é o endométrio refluindo pelo trompa. Mas 10% das mulheres desenvolvem endometriose. Por que isso acontece? O nosso corpo entende quando esse endométrio cai na cavidade pélvica, o nosso organismo reconhece que aquilo é como se fosse um corpo estranho e cria mecanismo de destruir esse foco. Só que como essa é uma doença que tem uma predominância estrogênica, existe um excesso dos receptores beta de estrogênio, que ele dificulta esse sistema de apoptose, ele dificulta esse sistema de destruição, contribuindo com que a doença continue, essas células elas continuem proliferando. Por isso que endometriose é uma doença progressiva. Então vocês imaginem esse mecanismo acontecendo de uma forma mensal.
Todo mês essas mulheres liberando esse endométrio e esse endométrio, ele disseminando em toda a cavidade. E além disso, além da gente ter todo esse mecanismo, a gente ainda tem um estresse oxidativo. Que o estresse oxidativo, o que significa? As pessoas que se alimentam mal, dormem mal, não gerenciam o estresse, não fazem atividade física e não suplementam. Por que eu falo de suplemento, gente? Porque nós precisamos ter um corpo rígido, nós precisamos ter um corpo nutrido para que a gente consiga lidar contra essa inflamação e que a gente consiga deixar com que ela não continue proliferando todo mês. Então, esse estresse oxidativo piora bastante a inflamação, ou seja, é o estresse oxidativo que mantém essa inflamação. Então, por que eu estou repetindo isso? Porque eu quero que vocês entendam que a base de lidar com endometriose, a base do gerenciamento com endometriose é a gente mitigar esse estresse oxidativo, é a gente entender como a gente consegue ter essa vida saudável para que a gente consiga diminuir essa inflamação e não deixar com que ela continue progredindo. Com esse slide vocês entendem que a endometriose é uma doença inflamatória, como vocês viram, é uma doença progressiva, é uma doença de predominância estrogênica, porque é esse aumento dos receptores beta do estradiol, é uma baixa da progesterona e a resistência à ação da progesterona no corpo das mulheres com endometriose, que fazem com que essa doença ela seja progressiva se a gente não conseguir diagnosticar precocemente, tá? Então essa é exatamente a forma como a endometriose acontece no corpo das mulheres. Sempre quando eu faço live ou quando eu vou dar palestra em algum local, sempre vem essa pergunta: doutora, qual a diferença entre endometriose e adenomiose? Aqui vocês entenderam que a endometriose é a presença do endométrio fora do sítio dele normal, que é dentro da cavidade, ou seja, esse endométrio se situa num sítio ectópico, daí fazendo uma reação inflamatória. A adenomiose é quando esses focos eles estão no músculo, na musculatura uterina. Essas mulheres que têm adenomiose são mulheres que cursam com aumento de fluxo, mais cólica. Então, esta é a grande diferença. O tratamento, de uma forma geral, que nós vamos falar à frente, ele vai consistir na mesma base, nessa base de tratar essa doença estrogênio dependente e inflamatória. O que muda é a localização dos focos de endometriose e como vai se repercutir em forma de sintomatologia nas mulheres. Imaginem só como realmente a gente precisa de um curso e a gente precisa de conhecimento para que a gente consiga entender uma doença com uma pluralidade de sintomas, uma pluralidade de patogênese. Eu brinco com as minhas pacientes de que quando a gente tem muitas teorias para explicar alguma coisa, é porque a gente ainda precisa estudar muito sobre isso. Então, a endometriose é exatamente essa forma. A gente hoje anda em busca de mais trabalhos, de mais estudos, porque a gente tem várias teorias para explicar a endometriose. As teorias mais aceitas são a teoria que eu expliquei anteriormente, que é a teoria de Sampson, da menstruação retrógrada. A gente tem a teoria celômica, que são teorias de células totipotentes, né, que se transformam para células endometrióticas, teoria da disseminação hematogênica e linfática. Então vocês imaginem que são 6 teorias para poder explicar a endometriose. E além de a gente ainda ter o cunho genético, a gente sabe de que quando existem mães, tias, primas na família, a chance dessa herança dessa doença de predominância estrogênica, ela é importante, ela deve ser investigada sempre em toda consulta médica. Porque além da gente ter essa genética, que hoje a gente diz que genética não é destino, mas ela tem que ser analisada, ela tem que ser interrogada, tá? Para que a gente já veja um potencial de manifestação de doenças estrogênicas. É só endometriose que é uma doença estrogênica? Não. Mioma uterino, pólipos uterinos, ovários policísticos, tá? Patologias mamárias, são doenças de predominância estrogênica. Então, esse cunho genético que já traz, ele precisa desta atenção. Mas, hoje nós trabalhamos muito na epigenética,
que é exatamente a gente usar esses hábitos saudáveis de vida, para que a gente consiga modificar um pouco a expressão desses genes ou minimizar como realmente essa doença poderia vir de uma forma mais agressiva. A gente, com a epigenética, a gente consegue minimizar esses efeitos. A gente não vai conseguir, infelizmente, fazer com que a doença não apareça por causa do cunho genético, mas a gente tem um grande poder de fazer com que a doença não avance, com que ela não continue tendo esse efeito indesejável de sair atingindo vários órgãos, ovário, trompa, intestino. Então, a epigenética, ela é essencial. E com isso, vocês ainda veem de que, como eu estou explicando, é uma doença de predominância hormonal, né, que tem uma influência hormonal, uma influência imunológica, porque nós precisamos de nosso sistema imunológico para poder trabalhar em todo aquele sistema de apoptose, de destruição das células. Então nós precisamos ter um sistema imunológico rígido, porque se a gente não tiver esse sistema imunológico rígido, essa doença ela vai progredir e podem vir sempre associada com algumas outras patologias, tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, devido a essa importância, essa ação no sistema imunológico. O estresse oxidativo, que é como eu expliquei a vocês, que é onde nós vamos mitigar todo esse estresse para que a gente consiga debelar ou diminuir bastante, né, a inflamação, alterações tubárias. Então, gente, entendam a complexidade da endometriose. Entendo de que a gente precisa sim ter um conhecimento e eu me sinto na responsabilidade de tentar traduzir e levar a vocês o meu conhecimento de uma forma descomplicada, porque confesso de que as informações, as evidências científicas, o que vem chegando a cada dia são novidades que ficam às vezes difíceis, fica difícil para vocês entenderem. Então eu vou tentar aqui no curso, tá, fazendo este conhecimento chegar a vocês de uma forma que vocês consigam acompanhar o porquê da doença acontecer, o porquê da progressão, o qual método diagnóstico. Essa é uma das fotos que eu mais gosto. Eu sempre uso ela em todas as palestras que eu dou, que ela é uma visão que vocês têm de um útero. Essa parte aberta dentro é para vocês terem ideia de onde que sai o endométrio. E vocês veem a setinha mostrando a menstruação retrógrada, que é o endométrio saindo de dentro da cavidade uterina para vários locais. Vocês vão ver de que tem várias lesões diferentes. Tem lesões esbranquiçadas, tem lesões arroxeadas. Vocês veem um fluido no fundo desse útero, que é exatamente um fluido inflamatório. É através desse fluido inflamatório que as células elas vão aderindo em diversos locais e se manifestando da forma como elas vão ter uma predileção maior. Hoje existem alguns trabalhos mostrando, por exemplo, a endometriose ovariana, ela age de uma forma característica das células naquele ovário, vão ser diferentes da endometriose intestinal, da endometriose peritoneal. Então, esse estudo é um estudo mais recente, que a gente vai comentar sobre ele no curso, de que mostra o porquê que a endometriose ela age em diferentes locais, com diferentes sintomas. Então aqui, como eu estava mostrando, as lesões esbranquiçadas, as lesões arroxeadas, onde tem ali junto do ovário, como se fossem umas travezinhas brancas, isso são aderências pélvicas. É assim que vai acontecendo. Um tecido ele vai colando literalmente para vocês entenderem. Lembrem, eu aqui estou dando uma aula para leigos, então eu vou usar formas de que vocês me entendam. Então a sensação é de que como o ovário fosse colando na trompa, colando no útero, e tem casos em que a gente vê nas cirurgias de que toda essa imagem ela fica um bloco, que é o que a gente chama de um bloqueio aderencial, de uma pelve congelada. Do ponto de vista cirúrgico, algumas vezes eu já tive a experiência de operar pacientes, da gente abrir uma pelve, que esse processo ele não foi debelado e o grau de aderência foi tão grande que fica parecendo, do ponto de vista cirúrgico, como se fosse paciente com um câncer, de tão aderido que fica. Então, na verdade, as células do câncer e as células da endometriose, elas têm o mesmo potencial de se proliferar sempre, só que o do câncer é maligno e a da endometriose não é. Eu digo que não é maligno do ponto de vista de comportamento de célula.
Mas a endometriose sim é uma doença maligna, porque ela mata as mulheres na alma, na dor, na sua sexualidade, e por isso que a gente precisa continuar entendendo sobre ela. E os dados sobre endometriose, eles são sérios, merecem atenção. Eu vou apresentar para vocês os dados de endometriose. Para vocês terem ideia, 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. No mundo, são 190 milhões. No Brasil, uma média de 9 milhões de mulheres têm endometriose. Agora, eu sempre faço uma ponderação quando eu dou esses dados. Primeiro, são dados da OMS, e segundo, de que a gente tem que parar e ver de que nem todos os locais têm dados de mulheres com endometriose. Eu aproveito e faço, nós vamos ter pessoas de outros locais do Brasil, então eu queria que vocês procurassem ver se na sua cidade você tem dados sobre endometriose. Porque é uma coisa que a gente tem que começar a buscar e a solicitar serviços de endometriose e dados, porque às vezes a gente provavelmente, eu acredito que essa estatística seja bem maior do que hoje a gente tem publicado. De 2 a 11% das mulheres, elas são assintomáticas, uma média de 30 a 50% dessas mulheres, elas têm infertilidade. E o que a gente vê dentro da infertilidade? Isso vai variar bastante do local pelo qual é acometido. A gente vai conversar tanto mais na frente, como no curso, de que a endometriose ela vai agir de forma diferente nessas mulheres. Umas atingindo o nível de ovário, outras níveis de trompa, e impactando na infertilidade de 30 a 50% das mulheres. De 5 a 21% das mulheres, elas são hospitalizadas por dor pélvica. Então são dores intensas. Eu sempre até comento com os colegas, quem já não deu plantão, para ver o número de mulheres que entram no pronto-socorro com queixas incapacitantes de cólica. Então que daí já comece a ser um alerta para que essas mulheres busquem ajuda e não só irem na emergência para tomar uma medicação para dor. Isso não resolve. O que resolve é sempre buscar o diagnóstico e não usar uma medicação para remediar uma dor que o mês seguinte vai aparecer de novo e que não se sabe o que tem por trás dessa dor. Todas as dores pélvicas, elas são endometriose? Não. Nós temos outras causas, tem varizes pélvicas, tem mioma, mas a gente sempre tem que investigar endometriose nos casos de dores pélvicas. 49% das adolescentes têm dor pélvica, e aí também o meu chamado, vamos buscar essas adolescentes para uma consulta ginecológica minuciosa e para que a gente comece a buscar diagnóstico precoce. Recentemente eu mostrei no Instagram uma menina de 14 anos, claro que protegido o nome, eu mostrei apenas a história clínica, 14 anos, onde ela já tinha uma endometriose profunda em útero sacro, no ligamento que fica no fundo do útero. Então vejam, 14 anos e só tinham 2 anos de menstruação. 75% dessas adolescentes, elas têm uma dor refratária ao tratamento. Então por isso precisa muito de que a gente dê esta atenção as meninas com endometriose, para que elas consigam passar por essa fase de uma forma melhor e que tenha um impacto menos negativo, ou que elas consigam administrar, gerenciar, que é o que nós vamos estar comentando por aqui no curso, e consigam ter uma vida plena, uma vida produtiva, apesar da endometriose. E aí vem aquela pergunta que sempre me fazem, que eu acho que vocês também estão querendo saber. Vamos lá. Cura do ponto de vista científico, médico? Não. Porque se a gente para o tratamento, a doença ela retorna. Então, se a gente tem um bloqueio anti-inflamatório, se às vezes precisa de um bloqueio hormonal e a gente interrompe esse tratamento, a doença ela vai retornar, porque ela é uma doença progressiva. Agora, se vocês entenderem, como alguns pacientes me dizem, que elas se sentem curadas porque elas não sentem dor, e porque elas têm uma vida, ou seja, a qualidade de vida delas modifica bastante, aí sim, a paciente pode dizer que ela está curada, mas o médico não. A gente tem a obrigação de dizer a vocês de que ainda não existe uma cura definitiva. Existem hoje vários projetos e estudos, mas nós não temos, tá? Existem trabalhos com células tronco, que você pega esse estudo e tenta fazer células endometriais com características normais, e com isso a gente vai ter uma possibilidade de estar modificando e quem sabe uma cura para a endometriose, mas essa não é a nossa realidade. O que a gente pode considerar cura para a endometriose é a paciente viver na remissão da doença, sem dor,
sem cólica, namorando sem dor na relação sexual, com menos chance de infertilidade, com menos neuroinflamação, que hoje é uma coisa que tem impactado negativamente na vida das mulheres, é a questão da neuroinflamação, que repercute em fadiga, depressão. Isso tudo a gente consegue deixar com que as mulheres vivam com o tratamento adequado e que elas consigam viver com endometriose sem esses sintomas. E aí a gente entra no processo diagnóstico. Como eu disse a vocês, em 1995 eu fui para a Santa Casa de São Paulo aprender como dar diagnóstico naquela época. Em 1995, essa é a realidade. Hoje já não mais o é. A realidade hoje de diagnóstico de endometriose é ressonância magnética de pelve e ultrassom com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Fiquem muito atentas porque a ultrassom simples endovaginal não serve para diagnóstico. E essa dificuldade do diagnóstico, ou às vezes não fazer a solicitação do exame ideal, tem atrasado bastante o diagnóstico, tem atrasado bastante o tratamento e com isso gerando realmente queixas progressivas e queixas que impactam na vida dessa mulher. Então, há uma necessidade de mais pesquisas, é uma coisa que eu sempre tenho trazido e falado aqui. A gente tem que incentivar a endometriose. Posturas como essa de masterclass, de curso, é que a gente consiga não só estar trazendo conhecimento para vocês, mas que a gente toque entidades públicas, entidades políticas, de que estejam junto com a gente nessa luta de levar o conhecimento da endometriose, de que a gente busque unidades acessíveis, de que a dor, gente, ela é para todo mundo, a dor é igual a todos. Tanto que eu falei a vocês da campanha Cólica Não é Normal, e a música escolhida para a campanha foi Maria Maria, de Milton Nascimento, de Elis Regina. Essa é uma forma de mostrar que nós, Marias, nós somos todas iguais. A gente pode ter qualquer raça, nós podemos ter cor, nascer em qualquer lugar do mundo, e a dor, ela repercute da mesma forma em todas nós. Então a gente também tem que lutar para que esse atendimento e esse olhar seja oferecida, né, para todas as mulheres, no sentido de a gente fazer chegar os exames, o diagnóstico para todas as mulheres. Esse atraso no diagnóstico, ele causa realmente esse impacto, como eu estou explicando a vocês, por ser uma doença progressiva. Quanto mais demora o diagnóstico, mais aquelas lesões que eu mostrei a vocês, elas vão indo para outros órgãos. Então elas saem do peritônio, depois elas vão para o ovário, elas vão para a trompa, elas vão para o intestino e com isso a doença ela vai se tornando progressiva. Então imagine vocês com uma doença com o caráter que eu estou explicando, com a patogênese complexa, com a pluralidade de sintomas, a gente atrasa o diagnóstico no Brasil em 7 a 10 anos. Essa é uma realidade que precisa mudar. Mas eu vou fazer um outro adendo. Meu filho, Marcelo, ele é estudante de medicina e ele estava vendo esses dados e ele me fez uma pergunta. Minha mãe, por que na Alemanha a gente tem essa média de atraso? Um país desenvolvido e mantém esse atraso. O que eu acredito com isso? A gente ainda precisa de muita pesquisa. A gente precisa dar voz à endometriose. A gente precisa de conhecimento, cobrança e principalmente, valorizar as queixas da paciente, ser empática com a paciente, entender o que tem atrás daquela mulher e sim, buscar o diagnóstico e não, infelizmente, não valorizar, não validar aquela mulher na sua dor e prescrever uma medicação apenas para a queixa dela. Então, que essas orientações elas sejam importantes para que vocês busquem realmente a melhoria desse quadro, vocês busquem esclarecimento. Então você já sabe que não é analgésico e anti-inflamatório que vai tratar vocês, que não é o uso de anticoncepcional contínuo que vai tratar vocês, porque posturas como essas têm dado no Brasil um atraso de diagnóstico de 7 a 10 anos. E com isso, esse ônus, por isso como eu falei no slide anterior, de países desenvolvidos que ainda têm um atraso de diagnóstico, corrobora com a necessidade de mais pesquisa, corrobora com a necessidade de levar o conhecimento da endometriose, porque o ônus, ele não é só emocional. O ônus não é só aquela mulher de que não tem vida social porque ela não consegue sair de casa. Quantas de vocês que estão aí assistindo já não deixaram de ir para eventos importantes, já não deixaram de ter relação com seus parceiros por dor,
Quantas não usam antidepressivo e não sabem que um dos motivos de você usar o antidepressivo pode ser a neuroinflamação. Quando eu expliquei a vocês no slide onde mostrava a inflamação, o que acontece? Aquela inflamação ela não fica localizada naquele local. As citocinas inflamatórias que são produzidas ali, elas podem ter um acesso por vias nervosas e inflamar áreas do cérebro. E não existe como a gente saber qual área vai ser afetada. Tem a área da fome, tem a área do sono, então isso tudo pode ter, né? Essas citocinas elas podem comprometer e causar essa neuroinflamação, que muitas mães não sabem que seus adolescentes podem estar tendo isso, e muita mulher adulta não entende por que ela se sente tão fadigada, tão triste. E atrás dessa fadiga ainda pode vir outra coisa importante, uma anemia. Muitas delas sangram muito e precisam fazer o acompanhamento. Se junto disso tudo não tem uma anemia, não tem uma deficiência de micronutrientes também. Então, todo esse conjunto causa nessa mulher esse abalo, né? Esse abalo físico, esse abalo emocional, esse abalo reprodutivo. Mas o que tem se investigado também, o Endocost, ele mostrou a repercussão financeira. O que essas mulheres elas custam para os órgãos públicos, o que elas custam, quanto cada mulher dessa com internamento, a cirurgia laparoscópica é uma cirurgia cara quando indicada, quantas internações essas mulheres fazem. Então existe um ônus econômico. Então se a gente for em busca da melhoria de sintomas, a gente consegue, com esse diagnóstico precoce, com tratamento adequado, impactar também no custo dessa mulher para a sociedade. Se a gente impactar no custo dessa mulher para a sociedade, a gente consegue converter ou pensar nesse custo de ser viabilizado para o acolhimento, para o tratamento dessas mulheres. Existem dados que mostram, porque quando eu falo para vocês de que isso acomete, eu estou trazendo hoje dados científicos, do que como a mulher é afetada, porque que eu estou dizendo das adolescentes que não vão para a escola, eu estou relatando aquelas pessoas que podem não ir para eventos, mas vocês sabem quanto isso repercute no absenteísmo ao trabalho. Isso é uma média de 10 horas por semana. Então isso é ruim para a paciente, isso é ruim para o gestor. A paciente faltar, em média, 10 horas por semana, porque ela não consegue trabalhar. E além disso, vem outra coisa, ela é incompreendida no trabalho, não só pelo gestor, mas pelos próprios colegas de trabalho, que não sentem a dor dela, não são empáticos à dor dela e simplesmente ainda não conseguem dar o acolhimento que essa mulher necessita. Com essa mulher sentindo dor, vocês acham que ela vai ter capacidade de fazer atividade física, de cuidar da alimentação? Então tudo isso vai repercutindo e vai afetando na qualidade de vida dessa mulher, de não ir ao trabalho, não ter força para fazer atividade física, piora o sono, piora a alimentação, piora o desejo sexual, porque uma mulher fadigada. Então vocês conseguem entender que isso vira um sistema de retroalimentação negativa, e onde tem que ter interferência dos profissionais de saúde em orientar vocês e de vocês de executar essa orientação. Então, o profissional de saúde, ele vai estar passando informação, mas essa informação, ela só vai ser cumprida se vocês realmente estiverem dispostas de mudar a vida de vocês. Porque nesse trabalho também, ele mostra de como isso impacta negativamente. Olha só, a vida sexual das mulheres, elas são impactadas em 50%. Aqui, gente, eu não estou colocando o nome, dizendo a vocês o nome de cada trabalho científico, mas embaixo tem, porque como eu disse, aqui é uma aula para leigos, para paciente, mas tudo que eu estou falando, ele tem uma repercussão, na verdade, do ponto de vista científico, tá? Não é uma opinião de Glaucia Casais. Tudo que eu estou trazendo para vocês é baseado em evidências científicas. Então, isso existe um acometimento nessas mulheres de 50% da vida sexual, 36% do relacionamento familiar. Eu sempre digo que a família adoece junto, os maridos adoecem juntos. Quem tem filha doente, quantas das pacientes minhas me ligam para dizer que as filhas chorando, que eu ajude as filhas. Então,
é uma doença que ela termina contaminando toda uma família e os relacionamentos, né, interpessoais. Como essas pessoas se desenvolvem em escola e universidade, como é que elas conseguem fazer os afazeres de casa, a vida social, o esporte. Então, olhem só o impacto, né, que a endometriose causa nas mulheres. No relacionamento é uma coisa muito importante. Hoje a mulher ela ganhou uma liberdade em todos os sentidos, uma liberdade profissional, uma liberdade social e uma liberdade sexual. Antigamente as mulheres elas tinham relação sexual muito pela questão de procriar, pela questão do parceiro. Hoje as mulheres buscam o seu prazer sexual, elas buscam ter um parceiro que complete, elas querem ter prazer na relação sexual. Aí imagina que elas são surpreendidas durante a sua vida, a sua busca pela sua sexualidade, por não conseguir completar o ato sexual. Porque na relação sexual, algumas mulheres que têm lesões no ligamento útero-sacro, que é um ligamento que fica no fundo do útero. Então o que acontece? No momento da penetração, bate no fundo de saco posterior, bate no colo do útero, e essas mulheres sentem dor na hora da relação sexual. Então para essa mulher que busca a liberdade dela sexual, o prazer dela, a intimidade dela com o parceiro, ela não consegue ter esse prazer por causa da dor. Infelizmente, alguns parceiros não entendem que isso pode acontecer. Eu sempre solicito às minhas pacientes com endometriose, e todas as que também não têm, eu sempre gosto de uma acompanhante na consulta. Porque não só a paciente tem que entender, mas o parceiro ou a parceira dela tem que entender o porquê que ela sente dor. Ver numa foto, entender a anatomia e entender a necessidade de no momento que entender, repercutir a empatia, buscar ajuda junto com ele, porque esse apoio ele é fundamental para que as mulheres consigam transpor esse momento. Explicar também, o profissional de saúde explicar a essas mulheres de que não existe prazer só com a penetração. Existem outras formas de prazer que momentaneamente, quando o tratamento for instituído, a gente precisa ensinar essas mulheres como ter relação com o prazer sem a penetração. Isso eu vou estar conversando muito e vou trazer a vocês também no curso para poder estar mostrando alguns trabalhos que mostram de acordo com a relação sexual com penetração, sem penetração, como é que a gente pode estar ajudando a sexualidade das mulheres com endometriose para que elas busquem o prazer e que elas não entrem num sistema de medo, porque as mulheres que sentem dor na relação sexual, elas entram em outro ciclo produtivo. Ela não tem dor, ela tem dor para ter relação, consequentemente ela vai ficar com medo de ter relação, ela não vai lubrificar, a vagina vai arder. E qual a mulher que vai querer ter relação com dor, com ardência? A gente precisa realmente orientar como poder lidar com essa situação. Hoje existem técnicas de fisioterapia, existem técnicas de laser, existem algumas coisas que a gente vai comentar no curso para ajudar você. A OMS, ela preconiza de que hoje a endometriose ela já tem um impacto muito negativo na vida das mulheres. E já sabe que realmente existe esse impacto na saúde geral. E a OMS ela vem fazendo parceria com várias organizações que estão envolvidas nas pesquisas para identificar modelos eficazes de prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidado com a endometriose. E a OMS reconhece a importância de defender uma maior conscientização prática e grupos de apoio para paciente. A prioridade da OMS é que realmente sejam criados centros, né, onde você possa ter profissionais treinados para que consiga rastrear, diagnosticar, gerenciar ou, quando necessário, encaminhar pacientes, caso aquele serviço não disponha do tratamento que está faltando, do tratamento cirúrgico, psiquiátrico. Então, a OMS realmente preconiza que se faça esse incentivo a ter profissionais treinados para ter esse acolhimento e esse tratamento das pacientes com endometriose. Isso pode variar desde o treinamento básico de profissionais de saúde primários para reconhecer a endometriose, até treinamento avançado de cirurgiões especializados na videolaparoscopia, na robótica
e também desse treinamento da equipe multidisciplinar, para que a gente possa estar oferecendo a essas mulheres uma atenção plena em todas as áreas que possam precisar. Eu gosto muito dessa foto, eu queria que vocês prestassem atenção, porque eu sempre digo que o ginecologista sozinho, ele não consegue ajudar totalmente a paciente na plenitude que a endometriose merece, porque como eu já disse a vocês, a pluralidade de sintomas, como essa paciente ela se comporta frente à endometriose, ela precisa de um acolhimento maior. Então o ginecologista ele tem que estar apto a saber o que é endometriose, como conduzir a paciente, como tratar e principalmente individualizar cada caso. Esse é o grande sucesso da endometriose para o ginecologista. Não achar que todas se manifestam da mesma forma. Cada dia que passa, os trabalhos vêm mostrando de que as mulheres elas se comportam de formas diferentes, tanto na dor quanto na manifestação de exames. Eu digo que a endometriose é uma doença enigmática e traiçoeira porque não existe nenhuma concordância entre a sintomatologia desta paciente e os achados de imagem. Como eu falei com você, as pacientes que vão muito em emergência, geralmente elas têm um exame de imagem com endometriose mínima, com endometriose que não tem muitos achados de exame. E às vezes tem uma paciente que tem um exame, uma ressonância com bloqueio aderencial, com endometrioma nos ovários, e ela não tem essa sintomatologia tão importante. Então a gente não pode correlacionar os sintomas ao achado que a gente vai encontrar nos exames. Então isso é um grande enigma também da endometriose. Como eu disse a vocês, por a endometriose ser uma doença inflamatória, nós temos que ter posturas anti-inflamatórias. E quem tem um papel fundamental é o nutricionista, que vai adequar a dieta anti-inflamatória para esta paciente. Tem que prestar atenção também em relação na questão anti-inflamatória à atividade física. É obrigatório que as mulheres façam atividade física no mínimo 150 minutos por semana. Importante a gente ter no serviço um cirurgião capacitado para que possa trabalhar com a endometriose. Então, ou pela videolaparoscopia, os serviços que contar com a robótica, ótimo. Mas esse cirurgião, ele vai precisar, e o ginecologista vai precisar do exame de imagem. Então, sempre um bom radiologista. Os exames indicados é a ressonância magnética da pelve, a ultrassom com preparo intestinal, e o fisioterapeuta também tem essa importância na condução do caso das mulheres pela dor, a dor miofascial, a dor na relação sexual. E como eu disse a vocês, um impacto muito grande que está tendo nas mulheres é pela neuroinflamação, pela fadiga, pela depressão, e a gente precisa que isso seja acompanhado por um psicólogo e, quiçá, por um psiquiatra, porque às vezes precisa de uma intervenção medicamentosa para essas mulheres. Então, olhem só, quantos profissionais às vezes a gente precisa que acompanhe a mulher com endometriose. E essa é a minha intenção na Masterclass e no curso, de tentar estar mostrando a vocês a quem vocês têm que buscar ajuda. E achar de que existe, olha o leque que eu estou oferecendo a vocês, de que podem completar o acompanhamento de vocês, o estímulo de vocês à obtenção do sucesso do tratamento, que é a remissão da doença. A infertilidade continua sendo uma das coisas que mais assustam as mulheres com endometriose. O desejo de ser mãe, o desejo de ter ou o primeiro filho, ou que a sua família aumente. Quando leem alguma coisa em internet ou que se comenta em algum grupo que tenha pacientes com endometriose, existem dois grandes medos. Um é a infertilidade e o outro é a cirurgia. E a minha intenção aqui é realmente descomplicar isso para vocês e mostrar de que realmente que as mulheres que têm endometriose, 30 a 50% delas têm infertilidade. Mas a gente tem cidade, se a gente pensar da outra forma, que de 50 a 70 não tem endometriose, de endometriose não tem infertilidade. Vamos nos deter a esse dado dos 50 a 70 que não tem, para que a gente possa estar otimizando essas respostas clínicas, que a gente possa não estar deixando vocês angustiadas, com medo, e sim, sempre está tentando deixar vocês com coragem, com iniciativa, com uma luz,
porque a gente sempre precisa ter um direcionamento, que é o que eu vou tentar dar a vocês. A gente sempre precisa acreditar que existe uma luz, que a gente está passando por um momento difícil, que a gente está assustada com o diagnóstico de endometriose, mas que tem uma luz, que eu posso seguir essa luz, que eu posso ter ajuda, que eu posso melhorar, que eu posso engravidar. Então, olha só como o conhecimento, ele realmente, eu digo assim, ele é libertador em todas as situações. E para vocês, pacientes, ele é libertador para que vocês busquem entender sobre a doença, que vocês busquem esse conhecimento, para que vocês possam otimizar a resposta dessa doença no corpo de cada uma de vocês. Dando continuidade à infertilidade e endometriose, aqui eu queria ponderar com vocês um mito que é muito dito, que é de que você vai engravidar, que você está curada da endometriose, vai casar, que você está curada da endometriose. Esses mitos não existem, existem outros mitos também, que é faz a esterectomia, que é a retirada do útero, que você vai estar curada. Entra na menopausa, que você vai estar curada. Então, isso são mitos que nós vamos conversar e explicar cada um deles no curso Descomplicando Endometriose. Mas aqui, o que eu queria que vocês prestassem atenção agora é no da infertilidade. Muitas mulheres acham que ao engravidar, todos os problemas estão resolvidos, mas não é. Uma grávida com endometriose, ela tem que ter o olhar muito mais dedicado do obstetra, porque o fato dela ter endometriose aumenta a chance dela ter alguns efeitos adversos maiores, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, placenta prévia, um índice maior de cesariana e resultados fetais ou neonatais de partos prematuros, ruptura prematura de membrana, então natimorto. Então, o olhar desse médico pré-natalista em relação a esta paciente, ele tem que ser mais preocupado com incentivar a suplementação, a atividade física, as noites de sono para poder ter um ritmo circadiano adequado. Então, é um pré-natal diferenciado que as mulheres com endometriose têm que ter, e elas precisam entender de que não é cura o fato de engravidar. Tá, gente? Então, esse é um dos outros mitos de que acontece na endometriose. Eu sempre repito para vocês, eu quero que vocês fiquem com isso em mente aqui hoje nessa Masterclass. Quem mantém a endometriose é o estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo é conhecido como principal fator na fisiopatologia da endometriose. O que é que eu quero que vocês entendam? Que a responsabilidade está no gerenciamento desta doença, em cumprir hábitos saudáveis de vida. Vou repetir a vocês mais uma vez, eu acho que a repetição, ela faz parte do nosso aprendizado. Então, atividade física regular, dieta anti-inflamatória, gerenciamento do estresse. Vocês precisam entender da suplementação. Então, tudo isso vai contribuindo para que vocês consigam deixar esse corpo o mais desinflamado possível. E a gente agindo nesse estresse oxidativo, a gente diminui a inflamação. Então, vocês entenderam a importância desse gerenciamento, de saber cada importância de um pilar desse. E um pilar muito importante para que a gente gerencie todos os demais também é trabalhar com o intestino. Isso vai estar diretamente ligado a uma dieta anti-inflamatória, a prática de atividade física. Certo? Então, lembrem sempre a importância de gerenciar o estresse oxidativo na vida de vocês. Eu pergunto às minhas pacientes qual é o difícil que vocês querem, porque lidar com endometriose não é fácil, não é uma patologia fácil de você lidar. Por isso que muito dessas estratégias eu estou de uma forma proposital, repetindo muito para que vocês entendam como elas têm que ser executadas. Então eu vou perguntar a você que tem endometriose, que está sentada e querendo aprender alguma coisa de práticas de gerenciamento. Qual é o difícil que você prefere? Você prefere continuar com quadro de cólicas intensas, de dor em relação, de fadiga, de neuroinflamação, de problemas intestinais, aquelas mulheres que têm aquele intestino distendido, dor, sangramento retal, mas não tem coragem de buscar ajuda, ou tem medo do que vai encontrar.
ou não são orientadas de que precisam de ajuda. Esse é um difícil. Eu vou te dar o difícil aqui, que é o difícil de lutar contra a doença, que é o difícil de ter disciplina, ter rotina, para que você consiga gerenciar e viver bem. O que eu estou pedindo a vocês é ter vida saudável. Isso não vai servir só para endometriose. Isso vai servir para que você tenha qualidade de vida em todas as etapas da sua vida. Se a gente conseguir ensinar a uma adolescente que ela tem que ter uma vida saudável, botar alimentação, atividade física, horário de dormir. Hoje os adolescentes, não só adolescentes, infelizmente, todo mundo dorme muito tarde por culpa do celular, por culpa do tablet. Com isso, você tira todo o ciclo, interfere no ciclo circadiano, interfere na produção de melatonina, de testosterona. Então, você mexe com esse corpo todo. Então, eu só estou pedindo a vocês que ajustem isso, que tenham rotina, que priorizem a necessidade da atividade física, da alimentação, do estresse, da suplementação e do estresse. Então, o que é mais difícil? É você cuidar da sua saúde, é você dignificar a sua saúde e a sua vida, você ter respeito pelo seu corpo e pelo aquilo que ele pode produzir de melhor, ou é o difícil de não ter a coragem ou ter medo de buscar o diagnóstico e o tratamento? Eu, lá os casais que tenho endometriose, eu prefiro estar aqui. Eu prefiro a cada dia estar buscando reformular as minhas estratégias, ter força para ter rotina, para continuar nessa luta do meu difícil ser ter qualidade de vida. Eu espero que vocês também decidam que o difícil de vocês tenha que ser isso. O que é que contribui, mais uma vez, para que vocês consigam fazer isso da melhor forma? As dietas anti-inflamatórias. A gente vive no mundo dos fast food, junk food, das confeitarias e tudo isso um estímulo à comida, o estímulo à alimentação errada, o estilo de vida sedentário. Hoje a gente tudo vai para o carro de todos os lugares, a gente se movimenta muito pouco. O estresse. Todos nós temos uma vida estressada, independente do que nós fazemos. Eu, como médica, eu tenho o meu estresse, você, quanto estudante, tem o seu, você, como engenheira, tem, você, como advogada, tem. Todos nós temos estresse. É impossível viver num mundo sem estresse. O que eu faço um convite a vocês pensarem hoje assim, o que vocês permitem que o estresse invada a vida de vocês? A gente tem que dar um limite, a gente tem que saber que o estresse ele faz parte até para que a gente tenha motivação de crescer. Mas não pode deixar com que o estresse piore, porque o estresse emocional, ele piora o estresse oxidativo, que piora a inflamação. Se você não consegue lidar com o seu estresse sozinho, busque ajuda. Busque um psicólogo, busque técnicas de gerenciamento de estresse. Hoje tem meditação, mindfulness, yoga. Existem várias formas de você estar gerenciando o seu estresse. E a resposta imune da endometriose. Então, isso tudo você tem que cuidar deste corpo, deixar esse corpo nutrido, deixar este corpo respeitando toda a questão da alimentação, da atividade física, do ciclo circadiano, para que a gente possa ter um sistema imunológico ativo, um sistema imunológico que consiga ajudar quando essa inflamação começar e a gente ter esse sistema imunológico para nos defender contra a endometriose. Aqui eu queria mostrar a vocês que a gente vai parar a partir dessa masterclass e a partir do curso que a gente vai poder estar desmistificando, né, a endometriose. A gente vai estar ensinando a vocês a não olhar só a ponta do iceberg. O iceberg é aquela ponta, quando a gente vê nos filmes ou nos navios, aquelas pontas de gelo em alto mar. Aquilo é o que está caracterizado de branco aí na ponta desse desenho. Isso é uma ponta no iceberg. Isso já é muito importante, esses sintomas da endometriose. Eu quero que vocês deixem eles claro na mente de vocês, mas eu vou fazer um convite para a gente mergulhar aonde vocês não veem. Porque o que a gente ouve falar da endometriose? Que são, eu sempre digo, os 5 Ds da endometriose. São aquelas mulheres que têm dismenorreia, que é dor incapacitante, dor intensa de cólica menstrual, que tem dificuldade de engravidar, que tem dispareunia, que é dor à penetração profunda, que tem dor abdominal, aquela distensão abdominal daquele intestino que
precisa de uma atenção especial à microbiota intestinal e dor ao urinar. Então, esses 5 sinais e sintomas, eles são aquele branquinho que vocês estão vendo aí. Essa é a ponta do iceberg. Só que hoje eu convido vocês literalmente a fazer um mergulho na endometriose. Que a gente não fique na superficialidade, porque a superficialidade por si só, ela já é grave. Ela já impacta muito na vida das mulheres. Mas o meu convite hoje é que a gente entenda que essa doença, ela pode trazer neuroinflamação, dando depressão, dando fadiga. Com isso, uma redução da produtividade de escola, de trabalho. Com isso, problemas interpessoais, por elas não serem entendidas na sua dor. A crise conjugal. Tem um trabalho mostrando que 19% das mulheres que têm endometriose, elas relatam que a separação delas aconteceu por dor na relação sexual. Então, o declínio emocional, o declínio na saúde mental. Então, hoje o mergulho que eu quero que vocês façam é na base do iceberg, que a gente entenda o topo como um chamariz de diagnóstico, de ajuda, mas que a partir de hoje a gente faça esse aprofundamento nessas questões da endometriose, para que a gente possa realmente entender de que a depressão, que essas meninas que ficam jogadas na cama, que elas não querem sair para ir para a escola, que elas não querem fazer nada da dor, pode sim ter um componente de inflamação causado pela endometriose. Novos alvos terapêuticos têm surgido a cada momento para bloquear a inflamação e tentar impactar positivamente a vida das mulheres. Os trabalhos estão em busca contínua de que a gente consiga estar trazendo inovações terapêuticas para que a gente consiga ajudar mais mulheres de uma forma mais rápida. E eu acredito que uma das formas de se ajudar é fazer o que nós estamos fazendo hoje. É levar conhecimento de uma forma descomplicada, de uma forma leve, para que possa estar fazendo com que vocês tenham curiosidade de saber mais, que vocês queiram entrar nessa jornada de conhecimento da endometriose de uma forma mais efetiva, para que com isso vocês tenham condições de, na rotina de vocês, colocar estratégias práticas, direta, de que consiga fazer o impacto dessa doença na vida de vocês de uma forma positiva, que vocês consigam viver em remissão da doença, que vocês consigam buscar o tratamento adequado e que vocês estejam preparadas para as intercorrências que a endometriose vai causar. Vocês vão me dizer, mas Glauce, às vezes o manejo da endometriose ele não é fácil. Às vezes tem sangramento, às vezes mesmo com o tratamento eu sinto dor. Sim, isso acontece. Por isso que eu estou chamando vocês para aprofundar conhecimento e entender de que mesmo às vezes com estratégia medicamentosa, com o tratamento natural, existe falha de tratamento. Por quê? Porque existem outros fatores, como eu já falei, o estresse emocional, que pode interferir e fazer igual um grande castelo de areia. A gente constrói aquele castelo e vem a onda e derruba. Então, a gente vai criar condições de fazer com que essa onda não derrube toda hora o nosso castelo. A gente vai tentar com essas estratégias que eu vou passar para vocês de criar um castelo mais definido, um castelo que consiga passar mais tempo, que você consiga entender que tem pacientes que sofrem muito quando elas se alimentam mal. Elas vão para uma festa, naquele momento elas não respeitam a dieta anti-inflamatória. Algumas sentem muita dor, tem outras que é com a bebida alcoólica, que não é recomendado para endometriose. Tem outras que sentem muita dor quando perdem noites de sono. Então, qual é o tipo desta mulher que você é? Você já parou para pensar aonde a endometriose ela te desestabiliza mais e qual é o fator externo que faz com que ela te incomode mais? Então, isso aqui nós vamos conversar juntos no curso e eu vou estar tentando, em cada módulo, como eu passei para vocês, tá estruturando formas de estar ajudando vocês de acordo com a individualização. A endometriose é uma doença que ela tem que ser individualizada para que o tratamento seja feito de uma forma adequada para cada uma de vocês.
Essa Masterclass, ela foi uma aula introdutória para levar vocês para o conhecimento sobre endometriose. E eu estou aqui para guiar vocês nessa forma de viver com a endometriose. Então, tentar transformar essa jornada de uma forma mais leve, mais objetiva, com estratégias para que você esteja conduzindo a sua vida da melhor forma. O primeiro passo é adquirir conhecimento sobre endometriose. E como esse é o meu propósito de vida, às vezes eu digo que é um propósito, às vezes eu digo que é uma missão de levar esse conhecimento para vocês de uma forma descomplicada, eu formulei um curso Descomplicando a Endometriose, que eu vou estar trazendo estratégias para vocês, formas que eu vim aprendendo durante esses meus 30 anos de formada, 25 anos mais ligada à endometriose, e além do meu conhecimento, eu vou estar levando para vocês o conhecimento de outros especialistas que muito contribuem a nível nacional sobre a condução da endometriose, do ponto de vista da nutrição, da cirurgia, da infertilidade. Estaremos todos juntos preparando um material diferenciado para que você possa conhecer, ter realmente conhecimento sobre a doença e entender que é possível sim viver bem com endometriose. Para você ter acesso a essas informações sobre o curso Descomplicando a Endometriose, que foi preparado de uma forma muito especial para vocês, tem um site onde vai conter todas as informações do ponto de vista de investimento, de conteúdo. Para você ter acesso, é só se inscrever no link da descrição. E aí você vai fazer parte dessas mulheres que querem lutar contra a endometriose com conhecimento. Só o conhecimento consegue nos tirar de toda a situação indesejável das nossas vidas. E aqui o assunto é endometriose. A gente só vai conseguir lidar com ela e lutar contra ela se a gente souber estratégias práticas, seguras para conduzir você a um presente melhor com endometriose e um futuro também. E que vocês consigam ter força com esse conhecimento de ir em busca dos seus sonhos. O que a endometriose tem impactado negativamente nos seus sonhos, na sua dor, na sua vontade. Vamos juntas tentar fazer um caminho diferente. Eu vou estar aqui sempre para te ajudar. Te espero no curso. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que estão aqui nessa Masterclass comigo, porque isso mostra que esse sonho não é só meu. Essa vontade de levar conhecimento, essa conexão de aprendizado, não é só de Glauce Casais. Glauce Casais tem um propósito, ela tem uma missão, que realmente é de levar esse conhecimento. Isso me inquieta. E esse curso, ele conseguiu me preencher. Ele conseguiu me dar uma oportunidade de levar o meu conhecimento dessa minha forma, do meu jeito, que quem é minha paciente conhece, que é ter a paciência, a empatia de explicar a vocês de uma forma descomplicada, simples, porque eu sempre digo, a parte complicada, a parte das enzimas, a parte das reações fisiológicas, isso tem que ficar comigo. Mas eu tenho que tentar achar uma forma de traduzir isso para vocês, de fazer com que vocês entendam. Só assim vai ter sentido para mim. Só assim eu vou conseguir passar um pouco de informação para vocês estarem modificando a vida de vocês. Entendam, eu vou dar a semente no tratamento da endometriose, mas o solo é seu e nós só iremos conseguir essa melhora se nós estivermos juntas, conectadas, embutidas do mesmo propósito. Que propósito é esse? É viver bem, apesar da endometriose. E eu estou aqui com o meu conhecimento, com o curso Descomplicando a Endometriose, para te acolher e tentar te ajudar nessa jornada. Então, contem sempre comigo. Vocês fazem parte da história da minha vida. E eu quero retribuir, fazendo parte um pouquinho da história de vida de vocês. Eu quero que vocês aprendam a fazer algo diferente, ressignifique. Essa é a minha forma de viver, em todos os âmbitos, com a endometriose, com a minha família. Eu sempre ressignifico as coisas que vêm para mim. Eu não fico chorando por elas. Eu vou em busca de melhoria. Isso também, como a minha história de vida, eu quero ensinar a vocês. Vamos juntas nesta conexão, embutidas no mesmo propósito, que eu também tenho endometriose. E você que tem endometriose, vamos juntas, embutidos
na forma de viver bem com endometriose, porque ela é possível e eu garanto a vocês, estou aqui para guiar vocês. Lembre, isso aqui não é uma consulta médica, isso é um curso para pacientes, para eu passar estratégias de gerenciamento da doença. Então, contem sempre comigo que eu estou com vocês. Desejo uma boa sorte e que vocês tenham a sabedoria de saber estar tomando as decisões melhores, estar conduzindo o corpo, a mente e o espírito de vocês, para que vocês consigam viver em paz, viver plena. Não deixe que a endometriose tire isso de vocês, porque eu vivo todo dia colocando a endometriose numa caixinha. Eu não deixo ela tomar conta da minha vida e eu tenho certeza que você também não vai deixar que ela tome conta de você. E você vai lutar com o conhecimento que você vai ter. Eu vou estar guiando você a você ter uma vida plena, saudável e feliz com a endometriose. Um beijo no coração de todos vocês e mais uma vez, muito obrigada por esse respeito ao meu trabalho, por esse acolhimento. E eu quero retribuir a vocês o tanto que eu recebo de confiança e de carinho ao meu trabalho. Beijo grande.